Vocês já passaram pela frustração do seu notebook travar bem na hora que você mais precisa? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui, tomando como modelo meu Dell G15, quais upgrades que eu fiz nele, quais que eu ainda vou fazer e o porquê de cada um deles para transformar essa máquina num verdadeiro monstro. Então pessoal, como quem acompanha o canal aí já viu, faz um ano e 3 meses que eu tenho esse Dell G15. Comprei ele a versão básica, que acredito que é o motivo que muitos de vocês estão vendo aí. Comprei a versão básica que vem com 256 GB de memória e 8 GB de RAM. No entanto, todo mundo sabe que parece suficiente de início, só que de acordo com o que você vai utilizando o notebook, essas coisas, você vai percebendo um gargalo e percebendo a necessidade de aumentar essa memória. Assim que eu comprei esse notebook, no período aí de 3, 4 meses, eu já precisei fazer o primeiro upgrade dele, que é o que eu vou falar para vocês agora, que foi de SSD. Eu coloquei mais 1 TB nele, porque esses 256 GB, para quem tem o notebook com 256 GB, sabe que, por exemplo, o Windows 11, ele já consome quase metade dessa memória toda. Além disso, a gente ainda coloca jogos, coloca ainda aplicativo, como eu utilizo ele muito para trabalho, tem muitos aplicativos, softwares, essas coisas de serviço que eu utilizo nele, que consomem muita memória. Logo, chegou um tempo que ele estava com 10, 12 GB livre e eu não estava nem conseguindo fazer mais trabalhos novos, incrementar serviços sem ter que apagar os anteriores. Isso porque eu ainda utilizo o Google Drive para mim guardar um pouco desses arquivos, né? Fazer meio que um backup. Então, o primeiro upgrade que eu fiz foi um SSD de 1 TB nele. Eu vou colocar aqui na tela. Então, pessoal, o SSD que eu coloquei nele é esse que eu estou mostrando aqui. Vou colocar na tela cheia para vocês. É um SSD da Amazon, que ele é um Kingston NVMe de 1 TB. Ele é o estilo M2, que é o que é compatível com esse notebook. Eu tinha o vídeo de instalação dele, acabou que eu perdi, peço desculpa a vocês. No entanto, é muito simples. Essa versão do Dell G15, ele já vem com as duas entradas, então a outra você vai ver, ele vai ter só uma tampinha nela, você remove e faz a instalação. Depois que eu fiz a instalação desse SSD no notebook, falar com vocês que ele virou outra coisa. Antes eu achava até que ele travava um pouco por memória RAM e essas coisas, porque estava dando, quase o uso total de GPU, CPU, essas coisas. No entanto, eu percebi que assim que eu fiz esse aumento de memória, que a princípio foi por necessidade, não era nem tanto por travamento, essas coisas, o notebook já ficou mais fluido, porque parece que ele tinha memória para rodar essas coisas. No entanto, aí eu achei que estava tudo bem. Agora está passando aí nos últimos 2, 3 meses, eu percebi que ainda não é o suficiente. Ele necessita de alguns retoques a mais, que agora é onde eu entro, que é da memória RAM. A memória RAM agora dele não está sendo suficiente, está me limitando tanto em softwares que eu utilizo para trabalho, como o processo de renderização, essas coisas, até mesmo no canal, para me renderizar vídeo no Premiere. Tem vezes que ele dá um gargalo, demora mais tempo, e eu percebo que isso é por conta da memória RAM. A placa de vídeo, na sua maioria das situações, ela não está utilizando 100%. Ela gargala bem antes. Só que você percebe que ainda tem fôlego da placa de vídeo, no entanto a memória RAM limita, porque não consegue abrir diversas coisas ao mesmo tempo. Um exemplo que eu vou trazer para vocês é a utilização do Chrome. O computador agora está só com o Chrome aberto, eu vou abrir o gerenciador de tarefas. Aqui a gente consegue ver as abas que são abertas, essas aqui são coisas que ficam abertas em segundo plano, que não pesam tanto. No entanto, se você for pegar aqui, memória está utilizando já 80% a 81%. Só o Chrome está com quase 2 GB de memória RAM, vocês estão vendo? Então, assim, é essencial que eu aumente essa memória RAM dele. Vou até mostrar para vocês aqui. Então, galera, essa aqui é a memória RAM que eu estou planejando colocar no Dell G15. Ela é uma memória da Crucial de 16 GB de RAM, 4.800 MHz de frequência. Por que eu escolhi essa memória RAM? Eu já vi o pessoal testando com Kingston, Samsung, entre outras memórias que não são compatíveis com o Dell. Essa aqui, se abre até mesmo os comentários, o pessoal fala, ah não, testei no meu Dell e funcionou. Não sei o porquê, para mim memória RAM seria todas iguais, mas o Dell G15 ele aceita somente alguns tipos de memória. Essa aqui é uma que eu recomendo para vocês, por quê? Porque nela tem já comentários de pessoas que utilizaram e funcionou. Tem vídeo no YouTube de outros canais aí, que eu vou até colocar aí na descrição, que utilizam essa memória RAM, fizeram um upgrade no notebook com essa memória RAM e funcionou. Agora, tirar outra dúvida que pode ter gerado em vocês. Por que eu estou colocando 16 GB de RAM e eu não coloco só outro pente de 8?
Muita gente comenta sobre o Dual Channel, que tem que ser os dois pentes iguais, só que o que pega maior nessa questão do Dual Channel é a frequência, que ele vai padronizar na menor frequência. Por exemplo, se eu coloco uma memória aqui de 3000, alguma coisa do tipo, ele vai jogar as duas frequências da memória na menor para funcionar o Dual Channel. Como as duas são de 4800, não vai ter problema nenhum. E eu estou jogando os 16 justamente para eu ter um fôlego a mais. Eu tendo 16 GB de RAM já ajudaria bastante, assim, já resolveria grande parte dos meus problemas. Só que eu quero já colocar os 24, que é justamente para não ter interferência nenhuma e eu conseguir utilizar esse notebook por um período maior, sem que seja necessário fazer mais nenhum upgrade nele. Esse 1 TB de RAM aqui, eu não sei se futuramente eu vou precisar trocar os 256 que vem original nele para colocar outro 1 TB, ou então colocar uma de 2 TB já direto, ou se eles ainda vão durar aí por um tempo maior. Então, pessoal, aí agora respondendo a pergunta, qual o upgrade que eu devo fazer primeiro? Eu devo colocar memória RAM ou SSD a mais no notebook? E eu vou falar que depende, com base em todas as informações que eu passei para vocês, vocês vão ver que depende do uso de cada um. Por exemplo, pessoas que têm aplicativos leves, às vezes usam para jogar um jogo em específico no notebook, não colocam muita coisa nele, os 256 GB de memória do SSD que vem nele vai ser suficiente para suprir aí a sua necessidade. No entanto, o meu gargalou primeiro a memória, o SSD em si, a memória de armazenamento do disco, do que a memória RAM. A memória RAM eu até hoje, ele ainda está com 8 GB de RAM, me atende, jogo Fortnite, jogo Valorant e algumas outras coisas. No entanto, por exemplo, se eu for jogar um Cyberpunk, eu acredito que já vai ser um empecilho. Eu jogar um Red Dead Redemption 2 já vai ser um outro empecilho. O Call of Duty Warzone, que é o motivo que eu não jogo nele, eu já falei isso em outros vídeos, justamente pela memória RAM, é outro empecilho. Tanto que agora minha proposta é para o mês que vem, ou no máximo até outubro, fazer um upgrade de memória desse notebook para mostrar o teste para vocês. Como que ele estava com 8 GB jogando principalmente o Warzone, que é um jogo que eu gosto bastante, mostrando como que é o funcionamento dele com 8 GB, e depois que eu colocar os mais 16 com ele com 24, como que vai ficar. Isso vai ser bom para vocês tomarem base e tal, para saberem qual o upgrade que eu vou fazer primeiro. Minha recomendação, façam os dois, caso vocês tenham dinheiro, né? E caso eu não tenha, eu vejo a necessidade de cada um. O seu está gargalando por quê? Não está tendo memória mais? Porque igual o meu eu troquei principalmente por ele ser 256 GB, tem gente que tem um notebook com 500. Então, às vezes não é necessário você colocar um SSD a mais. E todas essas informações que eu passei não servem somente para o notebook. A gente pega muito específico na questão do notebook, porque neles são os únicos upgrades que a gente consegue fazer, que seriam SSD e memória RAM. Porque a placa de vídeo e o processador deles são internos nele, eles já fazem parte da placa mãe. Então a gente não consegue fazer um upgrade. Tem como você instalar uma placa de vídeo externa, essas coisas, só que aí já é uma coisa muito mais técnica, que assim, demanda um conhecimento maior, entende? Esses upgrades são simples e vão mudar muito o desempenho do seu notebook. E pode mudar também do seu computador de mesa, né? Do seu gabinete e tal, do seu computador externo. Então, galera, não se esqueça de se inscrever no canal aí. Assim, é um prazer estar sempre aqui compartilhando com vocês essas informações. Vou voltar aqui, vou mostrar para vocês aí os upgrades no notebook. Assim, quando eu abrir o Dell G15 para me instalar a memória RAM que eu vou comprar, eu vou mostrar para vocês também como que funciona a questão do SSD, a instalação dele e tudo mais. Fechou? Então, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui. Falou!